Esse vídeo faz parte de uma série chamada Diálogos a respeito do futuro do Brasil. E hoje eu vou ter o prazer de conversar com o ministro Luiz Roberto Barroso sobre o futuro do nosso país. Ministro, o senhor vai ser presidente do Supremo Tribunal. Qual a sua visão do papel do Supremo na vida brasileira? Olha, o Supremo tem um papel histórico, que vem de longe e que se acentuou depois da Constituição de 1988 e teve, professor, um papel que eu consideraria decisivo nesses últimos 4 anos da vida brasileira. Eu acho que o Supremo teve intervenções muito importantes na pandemia, de fazer prevalecer o conhecimento científico e o senso comum global em momentos de negacionismo, e acho que o Supremo teve um papel muito importante de resistência democrática, tanto por via das suas decisões, algumas decisões importantes, protegendo a participação da sociedade civil, protegendo as instituições, como mesmo declarações incisivas fora dos autos em reação a ataques sofridos do presidente da República. De modo que o grande papel de uma Suprema Corte é interpretar e aplicar a Constituição. O grande papel da Constituição é institucionalizar e limitar o poder político. Acho que esse é o grande papel do Supremo, um pouco arbitrar as tensões que numa democracia constitucional surgem entre a vontade da maioria de um lado e a proteção do Estado de Direito e dos direitos fundamentais do outro lado. Acho que é isso que um Supremo Tribunal Federal deve fazer, proteger a democracia e os direitos fundamentais, assegurando o direito da maioria a governar. E na sua presidência, como imagina desdobrar o desempenho desse papel? Bom, no Brasil, o Supremo também é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, de modo que todos os presidentes do Supremo se empenham em aprimorar a qualidade da justiça brasileira. E acho que ela vem sendo aprimorada. Nós tivemos uma digitalização muito ampla, mas nós precisamos agilizar os processos. O tempo médio de duração de um processo no Brasil é de mais de 5 anos, é muito insatisfatório e, portanto, eu elegeria como uma das metas principais da minha presidência tentar aprimorar o funcionamento do processo. Portanto, é menos um papel institucional e mais um papel prático na vida dos cidadãos, fazer a justiça funcionar de maneira mais eficaz. Acho que, do ponto de vista institucional, o Supremo vive um bom momento de agregação dos seus ministros. As ameaças que o tribunal sofreu, de certa forma, fizeram bem para a coesão interna. Acho que nós resolvemos um problema grave quanto à monocratização. A ministra Rosa conseguiu aprovar uma emenda regimental, que eu mesmo tinha proposto há algum tempo, de que toda cautelar, sobretudo em ações diretas, imediatamente tem que ir ao plenário virtual. Portanto, essas decisões institucionalmente importantes dependem da adesão de todo o colegiado. Também aprovamos uma mudança interna que eu considero importante, pedido de vista tem que voltar obrigatoriamente e automaticamente em 90 dias, acaba a vista obstrutiva, de modo que são alguns pequenos avanços institucionais que fazem diferença, mas como o senhor bem sabe, a democracia nunca é um trabalho pronto, a gente está sempre aprimorando e os desafios vão surgindo. Eu acho que os novos desafios da vida contemporânea, não só para o Supremo, mas para o Brasil, são a revolução digital, a importância e o peso das mídias sociais e esta ascensão fulminante da inteligência artificial no que ela tem de bom, que pode ajudar o funcionamento do judiciário e das instituições, e no que ela oferece de risco. Nós todos estamos em busca de um código de ética, tanto para a inteligência artificial quanto para as mídias sociais, de nós, enfim, assegurarmos que a tecnologia não rompa a civilidade da vida. Certo. Agora, essa sua reflexão sobre o papel do Supremo na vida nacional
me leva a lhe perguntar sobre o tema controvertido do chamado ativismo judicial. E permita que eu primeiro esclareça que eu quero usar esse termo ativismo de uma forma neutra, não de uma forma crítica. Eu entendo o chamado ativismo judicial como uma variante do protagonismo judicial e que pode ter formas boas ou perigosas. Por exemplo, primeiro, para referir às formas boas, eu entendo que o cerne do ativismo judicial, do seu potencial fecundo, está na ideia de que o direito pode ser construído no processo da sua aplicação. Portanto, as interpretações construtivas, animadas por uma visão mais profunda dos objetivos de parte do direito, que é a visão convencional, e muitas vezes implementada por analogias extensivas, por exemplo. Vamos tomar dois temas que exemplificam essa ideia: o papel dos tribunais superiores na epopeia do povo brasileiro. Todos os nossos problemas passam pela cooperação federativa. A cooperação vertical dentro da federação entre União, Estados e municípios e a cooperação horizontal. E a Constituição de 88 abriu um espaço para isso no artigo 23 sobre as competências comuns e no seu parágrafo único. Há um papel, há uma possibilidade de os tribunais superiores desenvolverem, ainda que de forma infraconstitucional ou infralegal, o arcabouço dessa cooperação federativa, por assim dizer, preparando depois outras mudanças legislativas ou até emendas constitucionais. Isso seria uma grande contribuição à vida brasileira. Outro exemplo, a nossa Constituição se insere dentro dessa tradição das constituições do século XX, a partir da Constituição de Weimar, ricas em promessas de direitos para a cidadania. Direitos de toda espécie, mas sem uma engenharia institucional capaz de assegurar o cumprimento daquelas promessas. E nós temos criados, inclusive, na própria Constituição, remédios processuais, que são o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E dar conteúdo a esses remédios para vencer esse espaço do descumprimento das promessas de direitos é um outro exemplo do ativismo judicial no seu papel fecundo. Agora, também tem um aspecto negativo. Por exemplo, se o ativismo judicial significa usar algum formalismo jurídico para produzir uma reviravolta política, até mesmo uma mudança radical no quadro eleitoral nas vizinhanças de uma eleição, nós temos o exemplo daquilo que de perigoso pode representar o ativismo judicial. É uma espécie de apropriação indevida e perversão da lógica da equidade. A lógica da equidade supera o formalismo para ajustar o direito formal, a justiça substantiva e a misericórdia. E aqui nós temos um exemplo oposto de que é o formalismo que permite, por assim dar um susto, criar uma surpresa, o que pode levar a uma deslegitimação do Supremo, na opinião nacional, agravada se o tribunal parece se juntar para defender aquele formalismo, o uso daquele formalismo, que pode parecer para a população ter um direcionamento político. Eu gostaria de ouvi-lo sobre essa dialética de formas positivas e negativas do ativismo judicial. A pergunta é fascinante e não é uma resposta singela. Eu dividi aqui em 3 itens. A questão do ativismo propriamente dito, o exemplo que o senhor deu do federalismo
e depois o exemplo das promessas constitucionais. E vou abordar os três. O ativismo pode ter um conceito neutro ou pode ter um conceito pejorativo. Sim. E eu tentei usar num conceito neutro. A minha ideia do ativismo num conceito neutro, que é muito próxima da sua, é a utilização de princípios constitucionais, ou a equidade, ou princípios constitucionais mais vagos, para reger situações que não foram expressamente previstas nem pelo Constituinte nem pelo legislador. Portanto, é uma interpretação construtiva, seja da ideia de igualdade, seja da ideia de dignidade humana. E eu gosto de citar como um exemplo de decisão aspas ativista, no bom sentido, e construtiva, no Brasil, a que equiparou as uniões homoafetivas às uniões estáveis convencionais. Esse é um exemplo interessante porque junta a interpretação teleológica com a analogia extensiva. Exatamente. Inclusive, eu fui advogado e eram esses dois argumentos, a aplicação de princípio e a analogia. E a ideia é que o princípio da igualdade, da isonomia, que está na Constituição, se estende também a não desequiparar as pessoas em razão da sua orientação sexual. Sim. Portanto, foi uma decisão criativa, construtiva, porque não havia lei, e acho que de um, aspas, ativismo extremamente positivo, certamente. E existe um conceito pejorativo de ativismo que é sinônimo do exercício impróprio da jurisdição, que é o juiz que projeta as suas vontades e não a vontade da lei, que é, nesse sentido pejorativo, um tratamento que floresceu aqui nos Estados Unidos, como Sim. o senhor saberá melhor que eu. Nós temos ativismos em momentos diversos da história americana, e eu vou citar a história americana porque a jurisdição constitucional, durante muito tempo, tinha como paradigma o que se fazia aqui. Então, você tem um ativismo da era Lochner, que era a ideia de liberdade de contratar em defesa de uma ideologia extremamente conservadora que não desejava que a legislação atendesse direitos sociais dos trabalhadores. Na medida em que a legislação impunha jornada de trabalho, impunha salário mínimo, a Suprema Corte interveio para dizer não pode, porque a liberdade de contratar impede esse tipo de legislação. E nós tivemos o inverso nos Estados Unidos também, quando os liberais conseguiram a hegemonia no judiciário federal e usaram a política judicial, por assim dizer, como uma forma de bypassar a política E isso nunca funciona a longo prazo. Tá, então, o que eu estava dizendo, você teve esse ativismo conservador lá do início da virada do século, início do século, que eles chamam de era Lochner. Depois vem a Corte Warren, em 1954, Warren se torna presidente da Suprema Corte, e aí há uma onda progressista na Suprema Corte, e aí eu nem chamaria de ativismo, eu acho que é a interpretação da Constituição na sua melhor luz. A primeira grande decisão da Corte Warren foi Brown versus Board of Education, acabando com a segregação racial nas escolas públicas, mas depois veio decisões também importantes em favor da liberdade de expressão, em favor de mulheres, de proteção dos direitos das pessoas processadas criminalmente. Esse ativismo ainda neutro, progressista, gerou uma grande reação, que inclusive na campanha eleitoral do final dos anos 60, um dos motes do Richard Nixon era acabar com o ativismo judicial progressista e liberal da Suprema Corte. Portanto, o ativismo em sentido técnico, primeiro, ele pode ser conservador, pode ser progressista. E segundo, ele pode ser, de acordo com a visão de cada um, positivo ou negativo. Mas para tudo tem limite, que são as possibilidades semânticas, eu assim penso, do texto. O juiz não tem o direito de projetar a sua vontade para além das possibilidades do texto. Agora, que toda interpretação, professor, tem um componente de subjetividade, isso é inevitável. As pessoas têm um ponto de observação na vida e elas veem a vida assim. É preciso não
não confundir ativismo com a circunstância de que a interpretação sempre envolverá alguma subjetividade. Agora passo adiante a questão do federalismo, que é talvez uma das grandes contradições, um dos grandes paradoxos na jurisprudência constitucional brasileira, inclusive no pós-88. Eu conheço os seus textos e a sua visão, inclusive, sobre o experimentalismo democrático que deveria ser feito no âmbito dos estados. E o que aconteceu no Brasil, historicamente, é que apesar de se falar pay lip service do federalismo cooperativo, sempre tivemos um federalismo hegemônico da União, de grande prevalecimento da Começou União. agora a mudar no Brasil, porque as regiões estão se organizando Isso. por meio dos consórcios interfederativos dos governadores. Há uma pequena tendência nesse sentido. Mas o que aconteceu no Brasil, e o Supremo foi parte desse processo, é que o federalismo no âmbito dos estados muitas vezes significava um certo domínio das oligarquias locais com a aprovação de legislação que atendia os seus interesses, tanto em matéria tributária, quanto em matéria de servidores públicos, quanto em matéria tributária. E, portanto, para enfrentar, muitas vezes, as oligarquias locais, criou-se uma jurisprudência centralizadora, um pouco o princípio republicano, em tensão com o princípio federalista, motivou uma certa jurisprudência centralizadora. Nos últimos tempos, por causa desse dispositivo constitucional que prevê competências comuns, em matéria de consumidor, o Supremo vem flexibilizando a jurisprudência centralizadora e, durante a pandemia, o Supremo flexibilizou essa jurisprudência centralizadora, dizendo que todos os 3 níveis de governo podiam atuar autonomamente no enfrentamento da pandemia. De modo que eu concordaria em dizer que há um início de tendência descentralizadora na jurisprudência do Supremo em matéria federativa. Mas as oligarquias continuam lá, portanto, eu acho que esse equilíbrio vai continuar a ser buscado. Mas há uma possibilidade de, no futuro, com a evolução dessa jurisprudência, começarmos a conceber a ação central forte e a devolução de poder aos estados e municípios como complementares. E a ideia subjacente é que a sociedade toma um caminho, um rumo predominante e permite que partes do país, sob determinadas condições para evitar abusos, criem contramodelos do futuro nacional, variações, para que haja um conjunto de variações no país. Esse seria o grande potencial do federalismo no futuro. E acho que há algumas experiências, por exemplo, sistemas eleitorais. A gente tem um sistema eleitoral nacional. Por que você não poderia, por exemplo, permitir que um estado experimentasse o voto distrital misto e o outro experimentasse um voto puramente majoritário? E aí você veria experiências diversificadas. O número de representantes na Câmara, evidentemente, seria o mesmo. Há um paradoxo nisso, porque todo mundo imagina que as federações são mais hospitaleiras a esse experimentalismo do que os estados unitários. Mas há algo que caminha na direção oposta. Num estado unitário como a França ou o Reino Unido, não há a presunção de que todas as partes do país precisam gozar simultaneamente do mesmo grau de dissidência, de direito de divergir. Por exemplo, o Reino Unido pode negociar com a Escócia um acerto diferente do acerto que tem com o país de Gales. Isso é muito mais difícil numa federação. Então, na federação, nós teríamos que imaginar um primeiro estágio de cooperação federativa, vertical e horizontal, e um segundo estágio em que, sob determinadas condições, se permitisse a uma região ou a um estado divergir mais radicalmente, sem que o mesmo direito de dissidência fosse dado simultaneamente a todas as partes do país. É isso. Quer dizer, essa questão do federalismo e do unitarismo, embora o Brasil, desde a proclamação da República, seja uma federação,
A nossa origem é unitária, de um Sim. império altamente concentrador. E nós nunca conseguimos desconcentrar inteiramente, nem superar a desconfiança. E a nossa política regional é uma política conduzida pelo governo federal. O caso típico é o Nordeste. O Nordeste não tem nenhuma instituição que formule a política nordestina. A Sudene, a Codevasp, o Denox, o Banco Central, é tudo federal. Então, se nós queremos realmente uma política que permita às regiões desdobrarem o projeto nacional em projetos regionais, precisamos repensar o nosso federalismo. E esse é um exemplo do fecundo ativismo judicial a serviço dessa construção do direito. Eu concordo que isso é desejável e que isso possa realmente abrir caminho para experiências originais e diversificadas no Brasil. Mas, assim, nós ainda estamos construindo uma cultura de prevalência do interesse público vis-à-vis uma certa apropriação privada do Estado. E o Supremo tradicionalmente leva isso em conta. Portanto, mas eu acho que é no interesse público, sim, permitir certas experiências. De modo que talvez se pudesse imaginar uma jurisprudência, ou mesmo uma emenda, que restringisse alguns poderes das oligarquias locais, por exemplo, em matéria remuneratória, em matéria tributária, e no mais aumentar as competências, inclusive legislativas, dos estados. Porque pela Constituição brasileira atual, pelo artigo 21, quase todas as competências legislativas importantes são nacionais, são federais. Sim, sim. Para direito civil, para direito comercial, para direito penal, para processo penal, para direito civil. Então, um estado pequeno tem que seguir o mesmo processo civil de São Paulo. E às vezes você pode ter uma legislação diversa. Eu não sou contra a sua ideia do experimentalismo democrático. Eu apenas sou preocupado com o domínio oligárquico nos estados. Sim. E o descumprimento das promessas de direito? O outro tema que sugeri. Pois então, a Constituição, ela evidentemente, ela não é apenas a descrição de uma realidade fática. Para isso, nós não precisaríamos de uma Constituição. Ela também tem preceitos de natureza prospectiva, coisas que você quer realizar no futuro, que são as normas programáticas em geral, que são as normas de princípios, que são as finalidades públicas, a erradicação da pobreza, a erradicação da desigualdade. Desde que não sejam promessas vãs. É isso. E eu acho que nós temos construído, ao longo do tempo, uma jurisprudência relevante na realização das promessas constitucionais realizáveis. Felizmente, eu mesmo me bati muito nos anos 80 com a doutrina brasileira da efetividade para que a Constituição não prometesse coisas absurdas, porque aí você começa a ter que vulnerar a sua normatividade. Quando você promete, como a de 69 prometia colônias de férias e clínicas de repouso para todos os trabalhadores, aquilo era irrealizável, e aí a Constituição vira uma mistificação ideológica. Acho que a Constituição de 88 não tem isso. Mas, por exemplo, direito de moradia. É claro que se você levar ao pé da letra direito de moradia, toda pessoa que não tem uma moradia teria uma pretensão contra o Estado para receber uma residência digna. Infelizmente, não é esse o sentido que se pode dar ao direito de moradia. Mas, por exemplo, ele pauta a interpretação do Supremo, por exemplo, nas desocupações. Eu mesmo tenho uma decisão recente nesse sentido. As desocupações têm que ser mediadas por uma intervenção do Estado e, havendo um direito subjetivo que leve à remoção daquelas famílias, você tem que ter uma alternativa para estabelecer aquelas pessoas. Temos a semente nesses instrumentos processuais como o mandado de injunção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O primeiro talvez mais do que o segundo, porque a legitimação ativa para propor o processo é mais amplo.
Certo. O mandado de injunção foi muito esvaziado num primeiro momento pela jurisprudência do Supremo. Eu acho que ele teve e tem ainda, eventualmente, residualmente, um papel. Mas a verdade, professor, é que passados 35 anos, praticamente, quase tudo já foi, em alguma medida, normatizado. O último mandado de injunção, houve dois. O penúltimo importante foi o da greve no serviço público. A falta de norma que disciplinasse, o Supremo concede um mandado de injunção, dizendo que vai aplicar a greve no serviço público, as mesmas regras da greve no serviço privado. Mas eu vou lhe dar um exemplo de um espaço negro que nós temos, um espaço vazio. Metade da população brasileira, o senhor falou no direito de greve, metade da população brasileira está na economia informal. E na economia formal, uma parte crescente na precarização do emprego. Se juntar os informais e precarizados, é a maioria da nação. E eles estão trabalhando sem direito, sem legalidade. Então, como é que nós vamos adaptar o regime jurídico para essa realidade do país? Aí, o mandado de injunção poderia ter um papel, até um papel radical, se nós começássemos a lidar conteúdo. E seria como que uma contraparte contemporânea, antiga doutrina brasileira do habeas corpus, que foi uma invenção brasileira. E agora nós usaríamos a injunção para fazer algo para o qual esse Estado tripartite não está naturalmente vocacionado. São soluções estruturais, porém localizadas, em que há uma ofensa, há uma contradição com a ideia do direito. O direito pede uma construção não subjugadora, mas a solução não vem só em normas gerais, que seria o papel legislativo, nem na aplicação de normas gerais pelo executivo. Uma intervenção em organizações específicas para reconstruí-las. E o mandado de injunção, se for ampliado adequadamente, pode ser a porta de entrada para isso. Olha, professor, eu até sou uma pessoa que acredita que o judiciário possa ter um papel muito importante em empurrar a história na direção certa, mas existem limites e possibilidades. Então, nesse tema da informalidade, por exemplo, que é um fenômeno econômico, social e jurídico, eu acho que há uma dimensão jurídica que o Supremo pode interferir. Há uma dimensão econômico-social muito difícil de se resolver, de se enfrentar por decisão judicial. Eu, por exemplo, quando interpreto a legislação trabalhista, eu sempre explicito isso, eu tenho alguns princípios que me norteiam. Então, respeitar os direitos fundamentais previstos na Constituição, que são salário mínimo, jornada máxima, segurança no trabalho, assegurar a empregabilidade, que é muito importante, inclusive está na Constituição, a busca do pleno emprego. E uma das vertentes que eu utilizo é combater a informalidade. Como é que você combate a informalidade? Muitas vezes retirando previsões excessivas da legislação que aparentemente protegendo o trabalhador o desprotege, porque desincentiva a empregabilidade e estimula a informalidade. A oneração elevada das folhas de pagamento estimula a informalidade. Portanto, há questões jurídicas de natureza normativa e de natureza interpretativa que impactam a informalidade. A simplificação é condição necessária, mas não suficiente. Não suficiente. Porque aquilo é um novo mundo de relações de trabalho, muitas vezes temporárias, trabalho temporário, trabalho fragmentário, que exige um novo conjunto de regras. Eu não estou dizendo que os juízes podem inventar essas regras, mas há um trabalho de vanguarda de preparar esse momento na vida nacional. Nós temos que domar essa nova realidade econômica por novas regras jurídicas. Eu entendo, mas nem nisso, professor, vai haver consenso. Eu vou dizer para o senhor uma decisão que eu considero importante do Supremo e que muita gente critica.
relativamente à terceirização, o outsourcing. Sim. A terceirização passou a ser um modo de precarização, de relação econômica que se multiplicou no país. A Justiça do Trabalho tinha uma posição muito radical contra. E a visão que o Supremo teve é que isto é que criava dificuldades, era que isso é que criava precarização, porque existia uma realidade concreta e você não conseguia enfrentar aquilo por jurisprudência. E a terceirização, em muitas áreas, ela faz sentido. Em outras áreas pode fazer menos sentido. O que o Supremo decidiu? A terceirização é válida, a menos que seja uma dissimulação de uma contratação direta. Se for uma coisa fraudulenta, você invalida. Então, os processos econômicos, eles têm, às vezes, um fluxo natural que não adianta você imaginar que possa enfrentar com um papel e tinta. E, portanto, o que você tem é que adaptar a realidade da melhor forma possível. Sim, porque nós temos dois discursos sobre o trabalho no mundo agora, não só no Brasil. Nós temos o discurso sindicalista tradicional, que quer declarar ilegais ou inconstitucionais todas essas novas relações de produção e de trabalho, decretando a sua invalidade, né? E o que no final é uma fantasia. Nós não vamos mudar a realidade econômica por esse fiat jurídico. Né? Ou se queria proibir o Uber, por exemplo. Mas, por outro lado, há o discurso neoliberal que, sob o mantra da flexibilidade, entrega a maioria da população brasileira a uma insegurança econômica radical. Nós teríamos que ter uma terceira posição de construção de regras para esse mundo de relações de trabalho temporárias. Né? E nesse papel, o que eu não estou dizendo que os juízes é que devem formular essas regras. Eu estou dizendo que eles podem ter um trabalho preparatório desse momento na vida nacional. Podem fazer as adaptações de emergência para defender o trabalhador e o valor do salário, mas sem tentar impedir ou proibir essas novas relações de produção. Eu concordo. Veja, e concordo aristotelicamente que a virtude está num meio termo entre os extremos da excessiva proteção e da ausência de proteção. Mas eu acho, e acho que esse é um ponto que nós estamos de pleno consenso, o enfrentamento da informalidade é decisivo. Sim. Porque a informalidade, dentre outras razões, além de não ter fundo de garantia e jornada e salário garantido, você também não tem aposentadoria. Portanto, o trabalhador informal, ele não tem a garantia para a sua velhice. E, por outro lado, o trabalhador informal, o INSS não arrecada. Agora, a contribuição previdenciária, a informalidade é ruim para os dois lados. Compreendo. Agora, ministro, convenhamos que no fundo disso há uma contradição entre democracia política e sociedade de classes. Né? A democracia política existe numa sociedade de classes, todas as democracias contemporâneas, e diante dessa contradição surgem situações em que há um grupo na sociedade que não consegue escapar de uma situação de exclusão ou subjugação pelos meios de ação coletiva que lhes são disponíveis. Precisaríamos de um poder no Estado que tivesse esse potencial de reconstruir situações sociais específicas, práticas específicas, organizações específicas, mas que é localizado, não é norma geral, não é o império do direito concebido como regra universal. Este poder não existe. E eu não estou dizendo que os juízes devem ser esse poder. Não existe esse poder. Então, até que se crie esse poder, algum poder existente do Estado tem que assumir a tarefa provisoriamente. E essa seria uma outra forma, uma outra espécie do ativismo judicial no seu papel fecundo. Olha, eu até gostaria de ter esse poder. Eu não tenho certeza se ele seria viável. Eu acho que a sociedade de classes,
o que dá estabilidade democrática no mundo é a criação de uma ampla classe média, uma maioria de classe média. O senhor mesmo escreveu sobre o surgimento da nova classe média no Brasil, quer dizer, houve um momento na vida brasileira aí, em torno de 2009, em que há uma nova realidade social. Não é só no Brasil, é no mundo. Isso, em que nós achamos que havíamos quebrado a barreira, digamos, da renda média e estávamos rumo à superação da renda média com a criação de uma classe média em que todas as pessoas possam desfrutar dos benefícios da civilização e do consumo. Infelizmente, nós tivemos uma crise fiscal grave e houve um decréscimo dessas pessoas. Nós não conseguimos. É claro que sempre vai existir mais ricos e mais pobres, mas é preciso que haja uma ampla camada sem privações. É isso que assegura a democracia. Estamos muito longe disso. Estamos longe. E a economia do conhecimento, que é essa pós-revolução digital, ela vem concentrando riqueza aqui no topo. Onde ela existe de forma insular, com uma série de franjas excludentes, que excluem a grande maioria das empresas e dos trabalhadores. Isso. Nós precisamos voltar ao grande projeto democrático e social, digamos assim, que é uma universalização de classe média. Os Estados Unidos, mais do que a Europa, embora seja o país mais rico do mundo, é uma sociedade bem estratificada, o senhor sabe isso melhor do que eu. Quer dizer, esse padrão de maior homogeneidade social é um modelo que prevalece em partes da Europa, sobretudo nos países escandinavos. E nem mesmo ali. Né? Mas a realidade no mundo, de uma forma geral, é que nos países mais populosos, importantes, o Brasil, sob esse ângulo, é característico. A maioria é uma maioria ainda pobre, se não absolutamente pobre, relativamente pobre, mas seu horizonte de aspiração é um horizonte pequeno burguês. A aspiração da maioria é para ter uma pequena propriedade, um lote de terra, uma pequena loja. É a propriedade familiar arcaica e retrógrada. A esquerda, tradicionalmente, demonizou a pequena burguesia e ela, demonizada, virou sustentáculo dos movimentos de direita. Nós precisaríamos abordá-la e lhe trazer outras opções, outras maneiras de efetivar esse sonho de modesta prosperidade e independência. Mas neste caminho de soerguimento e unificação do povo brasileiro, os juízes podem representar um papel exemplar. Eu só acho que só há um caminho seguro desse ideal de prosperidade para todos, que é a educação. Professor, eu acho que o que nos atrasou na história foi a educação. O Brasil só universalizou o ensino fundamental 100 anos depois dos Estados Unidos. Isso só vai acontecer nos anos... Não no papel, eu digo na realidade. Só vai acontecer nos anos 90 e até hoje nós não conseguimos universalizar o ensino médio. Eu considero que a educação é o grande antídoto contra a pobreza e contra a violência. Basta olhar o sistema penitenciário brasileiro. As pessoas que estão presas lá são pessoas que, na sua maioria, não completaram nenhum ensino fundamental. De modo que, se você consegue completar o ensino médio, você sai de um ambiente de violência e de um ambiente sem perspectiva e aprimora os seus horizontes. De modo que, se o senhor me perguntar o futuro do Brasil, que é o mote da nossa conversa, eu diria combate à pobreza e educação básica pública de qualidade para todos. Se eu pudesse falar duas coisas que eu considero imperativas para o Brasil. Qualificação da educação, mas tem que ser combinada com um novo projeto produtivista no país, ministro, porque que futuro nós podemos ter quando tem... Agora o setor de vanguarda é a agropecuária, a mineração, são elas que estão pagando as contas e o país afunda no meio dessa combinação de pobrismo e de financismo dos nossos governos. Nós não temos um projeto produtivista de qualificação do aparato produtivo do país para
o país como um todo, para a população. A agropecuária emprega uma pequena minoria do país, mas paga as contas do consumo urbano. Nós estamos afundando no primitivismo produtivo e educacional. E esse é o primeiro problema do país. Veja, eu não, nem o senhor, mas assim, eu não faço parte de uma certa demonização do agronegócio. Eu acho que muito bom, eles fizeram investimentos Não, mas em nós pesquisa. precisamos... O próprio agronegócio pode se aproximar da economia do conhecimento. No Brasil Central, que se organizou agora, há um espaço para um novo paradigma agropecuário. Acho que, assim, ali teve investimento, trabalho e tecnologia. Sim. De modo que eu, na verdade... A Embrapa criou... eu replicaria esse modelo em outras áreas. Investimento, capacitação, tecnologia, trabalho sério. E acho que isso aplicado a qualquer segmento... Voltando ao início da nossa conversa, nós falamos só sobre o ativismo judicial bom. E o ativismo judicial ruim também existe. Mas não no Brasil. Não, no Brasil não existe. Quando há um truque técnico ou formal, muitas vezes motivado por fatos antigos e surpreendentemente usado para produzir uma reviravolta política para armar e desarmar quadros eleitorais. Isso é o que eu chamaria o ativismo judicial nocivo. Eu preciso dizer para o senhor, assim, o Brasil viveu, nos últimos 4 anos, momentos de algum grau de anomalia e de ameaça às instituições democráticas. Houve uma clara percepção de que havia um risco. E houve um fenômeno, assim, que foi a Lava Jato, que teve uma faceta positiva, que foi a revelação de um quadro de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada que a gente tem que enfrentar. Mas, por outro lado, houve uma politização, eu diria, marcada, sobretudo, pela ida do juiz da Lava Jato para o ministério do governo Bolsonaro, que deu uma certa legitimidade ao discurso de que ali houvera uma perseguição política, especialmente em relação ao presidente Lula. Até porque, na minha visão, os erros da Lava Jato ocorreram em relação ao presidente Lula. Sim. Porque eu acho que tirar do jogo uma quantidade de pessoas que foram retiradas do jogo foi muito bom para o Brasil. Sim, mas o senhor não diria que o melhor seria enfrentar aquilo diretamente, em vez de arranjar um tecnicismo processual para resolver o problema? Mas então, eu imagino que o senhor esteja se referindo à decisão do Supremo relativamente à questão do presidente Lula e à invalidação do processo. Então, houve uma mudança contextual, conjuntural, que deu plausibilidade ao discurso de que ali tinha havido uma politização indevida. Sim. E aí, enfim, parte do Supremo entendeu que era importante fazer uma correção de rumo ali. Sim. Mas a correção não deve ser declarada, aberta, não se deve dar o nome aos bois em vez de inventar um outro caminho técnico ou pseudo-técnico. O que aconteceu ali? O ministro Fachin, seguindo a orientação da segunda turma, entendeu, no caso do presidente Lula, que a 13ª Vara Federal de Curitiba era incompetente. Portanto, ele diz, olha, esse é o entendimento que prevalece aqui na segunda turma e, portanto, eu vou adotá-lo. Vários anos depois. Isto era é verdade. Isso era objetivamente um fato. A segunda turma tinha essa posição. E a outra parte da própria segunda turma entendeu que devia invalidar o processo por suspeição do juiz. Foi, no fundo, o que se colocou no plenário do Supremo foi incompetência ou suspeição. A escolha entre o mecanismo oblíquo e o mecanismo direto. Optaram pelo oblíquo. Na verdade, prevaleceu, eu nem votei assim, porque eu não achava que o caso era de suspeição, mas prevaleceu o entendimento da suspeição, ou seja, a maioria do Supremo entendeu
que o fato de o juiz do caso ter aceitado ser ministro e outras circunstâncias que envolveram esse episódio, isso levaria à suspeição. Eu preciso dizer que eu não fiz parte nem do endeusamento, nem da demonização da Lava Jato. Acho que houve coisas positivas e importantes, e acho que houve coisas criticáveis, e elas se concentraram, eu diria, na figura do presidente Lula. As críticas que eu faria de vazamento da conversa com a presidente Dilma, uma condução coercitiva que talvez não se justificasse, o próprio PowerPoint, em que no momento da denúncia você já aponta quem é culpado, a gente diz quem é culpado quando o processo termina, a divulgação da delação do ex-ministro Palocci num momento eleitoral. Ali acho que houve erros. Eu não dou muita importância para a Vaza Jato, que considero que ela é produto de crime. Portanto, houve acertos importantes e houve erros que o Supremo qualificou como justificando a suspeição. Eu, honesto e sinceramente, eu não caracterizaria isso como uma situação de ativismo. Eu caracterizaria isso como uma mudança na realidade fática que levaram a uma reinterpretação. Depende tudo dos detalhes, não é? Se concordarmos que o processo estava viciado e diz que estava viciado e anula, é uma coisa. Se usa um truque processual para atingir o resultado político desejado, é outra coisa. Aí é que está o problema. Essa ideia de soluções caprichosas e direcionadas. Isso é que precisamos evitar. Tenho certeza que o senhor concorda comigo. Não, eu concordo que se deve evitar. Talvez eu não concorde que tenha acontecido. Vamos deixar essa questão para ser resolvida pelos nossos ouvintes. O senhor quer fazer alguma reflexão final? Gostaria, assim, só de compartilhar, assim, o Brasil é um país fascinante, complexo, difícil. Eu acho que uma coisa importante que a gente precisa recuperar, professor, é a civilidade. É a capacidade de as pessoas divergirem. Eu concordo em muitas coisas com o senhor, talvez tenhamos uma ou outra divergência, mas a gente pode sentar aqui, conversar e ter um momento prazeroso. É preciso acabar com essa história de que quem pensa diferente de mim é meu inimigo, que se criou no Brasil. Eu acho que nós precisamos de lideranças progressistas, precisamos de lideranças liberais e precisamos de lideranças conservadoras também, mas um conservadorismo democrático, com pessoas e há uma base social para isso. Que falem com sujeito, verbo e predicado, que tenham ideias e que não achem que mentir e ofender as pessoas é uma estratégia legítima. Então, eu curiosamente acho que o Brasil, nesse momento, precisa de uma liderança conservadora democrática para completar o espectro político que uma democracia tem. Líderes progressistas, líderes liberais e líderes conservadores, com compromissos democráticos e não com selvageria, nem com práticas antidemocráticas. Então, eu diria assim, nós precisamos recuperar a civilidade, a capacidade de as pessoas divergirem civilizadamente, sem querer desqualificar o outro, e eleger o que eu considero que são as grandes prioridades brasileiras: combater a pobreza, universalizar a educação pública com qualidade, voltar a crescer, porque senão não tem como distribuir recursos, investir em ciência e tecnologia, porque esse é o futuro, é a economia do conhecimento, a gente está ficando para trás. Eu acho que investir em infraestrutura, que significa habitação popular, transporte urbano. É impossível o Brasil não bombar, porque tem tudo por fazer. E o Brasil é um país, quando a gente coloca as pessoas certas no lugar certo, tudo funciona bem. Portanto, nós temos que ter os critérios de interesse público prevalecendo sobre esse patrimonialismo clássico brasileiro, que é as pessoas se aproximam do Estado para saqueá-lo, para se apropriarem privadamente, em lugar dos compromissos com o interesse público. Portanto,
Eu tenho muita esperança no Brasil. Nós tivemos recentemente uma direita no poder que adotava esse casamento do financismo e pobrismo. E agora uma esquerda que adota o mesmo casamento. A maioria do país é uma pequena burguesia subjetiva. Ela não está interessada nesse contraste de esquerda e direita. Não precisa de esquerdistas ou de conservadores. Precisa, sim, de alguém que vai ao encontro dela e que tenha um projeto de produtivista e capacitador para soerguer o povo brasileiro. E o que eu quero, o que eu imagino que o senhor quer também, é que o judiciário ajude o país a encontrar esse destino de libertação produtivista e capacitadora. Dentro das capacidades institucionais do judiciário, certamente nós estamos de pleno acordo. Eu interpreto o direito com a ideia de que é meu papel enfrentar a pobreza, porque está na Constituição, é meu papel universalizar a educação, porque está na Constituição, é meu papel proteger o meio ambiente, porque está na Constituição, é meu papel tentar erradicar desigualdades. Portanto, nós estamos de pleno acordo. Apenas o judiciário tem certos limites e possibilidades. Primeiro, pelo princípio democrático, as escolhas políticas não nos competem. E segundo, porque o juiz não gosta de dar decisão que não pode ser cumprida. Portanto, a gente tem que atuar nos limites das possibilidades de dar concretude. Porque, no fundo, professor, o judiciário ele depende dos outros poderes. Eu vou dar um exemplo para o senhor que eu vivi. Eu era o relator da ADPF 709. Eu fiz tudo o que era possível para proteger as comunidades indígenas da pandemia, de criação de barreiras sanitárias, uma sala de situação para monitorar, vacinação prioritária dos indígenas, mandei a Polícia Federal fazer desintrusão, mas eu precisava das Forças Armadas para a logística de alguma dessas operações. E eles não quiseram colaborar em mais de uma ocasião. E aí, se você não tem a colaboração dos outros poderes, porque a Polícia Judiciária do Supremo é a Polícia Federal. As Forças Armadas colaboram ou não colaboram se o comandante em chefe mandar ou não mandar colaborar. Então, só para dar um exemplo de que só vontade não resolve. É preciso que você tenha uma colaboração institucional. Instaurar no país uma lógica de empoderamento de agentes para substituir a lógica que temos, que é de cooptar os beneficiários. E eu tenho certeza que vamos poder contar com os juízes brasileiros nessa tarefa. Eu penso que sim. Acho que o Supremo tem uma compreensão ampla do Brasil e pessoas dedicadas e patriotas. Eu acho que nós podemos empurrar a história na direção certa. O problema é que nem sempre há consenso sobre qual é a direção certa. Sim. Muito obrigado. Um prazer sempre conversar com o senhor, professor. Muito obrigado.